Fala, galera, então, antes de começar o corte, um recado importante pra vocês, hein? Você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, clique lá, cadastre-se, use a palavra promocional FUTEPOD com temudo e demudo no final, pra eles dobrarem o seu primeiro depósito até R$3.000. Você não ouviu errado, tá? A 1xBet é a maior bet do planeta e é parceira agora do canal Futebolaço. E agora, vamos pro corte. Não, e bravata ali foi feito desde o começo. Tem a questão do... Inclusive eu cobrei isso do Salgado quando ele esteve aqui. Que até ele gaguejou um pouco para responder a questão do... Ah, a venda foi 1.400. Eu falei, peraí, não tem 1.400. Primeiro que tu transfere a dívida da associação para uma empresa que é do Vasco, logo... O Net não é sócio em 30%, logo tudo que tem ali de ativo e passivo é meu. E não transfere a dívida. Não transfere a dívida. A dívida continua no associativo, mas com o compromisso deles se responsabilizarem por ela. Não transfere a dívida. Não, isso se não honrar dentro do RCE que tem um prazo. A princípio, sim. Não transfere a dívida. A dívida vai continuar sendo do Vasco. Se eles não pagarem, a dívida continua do associativo. E não, isso sim, claro. E não vão pagar. Transferência de dívida é outra coisa. Quando você transfere, ela muda efetivamente para a empresa. De fato, no primeiro momento, dentro do RCE, é transferida a obrigação de quem tem que pagar. Se não pagar dentro do prazo, volta. E tá no contrato essa obrigação? Aí, só quem leu o contrato. Tu leu o contrato? Ah, não. Nem eu. Cadê? Você acreditou que ele disse que tá no contrato. Não. E tá no contrato? Sim. Não, aí a gente não sabe. O que foi vendido, pelo menos, foi. Quem lê não pode falar? Não, isso é um fato. E na época... Como é que você... Defenderam, inclusive na época foi defendido, quando foi perguntado sobre o contrato de cláusula de confidencialidade, o que foi jogado na época é porque tem cláusulas de competitividade, que se souber que o nosso contrato, o que tem, pode favorecer a outros que forem fazer contrato de SAF se beneficiar. Beleza, então a gente põe tarjas aqui no que de fato é cláusula de competitividade, mas o resto, o grosso, que não é algo do business, vamos colocar assim, competitivo, a gente tapa. Mas não, realmente, foi amarrado. O presidente do clube não pode comentar no conselho o que ele tem o que tem no contrato. Isso não existe. O conselho deliberativo do Vasco não sabe o que foi feito. Não, e eu vejo a galera até meio que virou meme a história do Pedrinho do Não Posso Falar, que na verdade é uma sacanagem com ele mesmo. O Pedrinho não pode falar porque ele não pode falar mesmo. Ninguém vai lá pagar a multa, que é mais de 1 milhão lá, se ele falar. Eu falava. Tu falava? Claro! Então ia pagar. Vai pra justiça e vamos discutir a multa. Que multa é essa que eles estabeleceram? Como é que eu posso ser... Como é que eles inventaram que a multa é 5 milhões? Legal? Eu acho ilegal. Vamos discutir na justiça a legalidade dessa multa. Eu sou a favor da diretoria do Vasco falar tudo e depois vamos discutir. Ainda eu, como conselheiro, assumo lá junto a responsabilidade Acho que o Vasco Associativo o conselho do Vasco devia assumir a responsabilidade por ele falar. O Vasco Associativo paga essa dívida. É melhor o Vasco Associativo correr esse risco de ter que pagar 5 milhões, mas expor o contrato, as pessoas saberem o que foi feito, responsabilizar quem fez. A gente pode ir atrás. A gente não pode ir atrás de quem fez esse contrato? De quem vendeu o Vasco às cegas e mentiu? A gente não pode responsabilizar essas pessoas? Cadê essas pessoas, essas 5 que leram o contrato para vender? Você sabe quem foram os 5? Não sei. Dizem que foi o Osório, Duque Estrada, Adriano, Jorge Salgado e... Fonseca, talvez? E Fonseca, eu acho. Não, tô chutando. Não, dizem. Os cargos de Esses 4 é o que dizem. Eu não sei também, eu não sei. Teoricamente teriam que ser, né? O presidente do clube, o vice-presidente do clube, o segundo vice-presidente do clube, o deliberativo e o que foi o responsável por tudo, que foi o Adriano, pela gestão lá. Essas pessoas têm que se explicar. Ou responsabilizar elas no patrimônio delas, se foi feita alguma ilegalidade. Tem alguma coisa errada. Aí depois, não adianta, daqui a 2 anos... Ah, mas isso só chegou... Tem um monte que ainda insiste, dizendo, não, mas isso tudo aí é porque o Eurico, em 2000, fez isso e aquilo. Peraí. O Eurico já morreu tem 5 anos, eles estão fazendo essas barbaridades aí, o Eurico tá mexendo lá de cima. Tudo bem. Ah, o Eurico errou aqui, errou ali. Tá bom, errou mesmo, como todo mundo. Um erra, acerta, isso é normal. Agora, insistir ainda nesse discurso, nos últimos 25 anos o Eurico não teve lá 10. E os outros 15, o que eles fizeram? O que as outras pessoas fizeram? No modelo associativo foram mais gestões sem o Eurico do que com o Eurico. De 2000 pra cá.
E aí, foi tudo é o Eurico? Tudo foi, o Eurico é o responsável porque começou. Falácia. Quando o Eurico saiu em 2007 para 2008, o Vasco não tinha uma situação pior que nenhum outro clube do Rio de Janeiro e que poucos no Brasil. Em termos de dívidas fiscais, processos trabalhistas e dívidas cíveis. Do que muito poucos outros do Brasil. Se tinha que alguns outros, é pouquinha coisa. Não tava igual a todos os outros. A situação era do futebol de uma maneira geral, não era do Vasco. Transformaram como se fosse só do Vasco. E aí depois vieram outras gestões que cometeram inúmeros erros também, mas nada justifica o que foi feito. Que a gestão do Jorge Salgado, na minha opinião, rebaixou o Vasco de propósito e desvalorizou o Vasco de propósito para poder entregar o Vasco às cegas para um grupo internacional. Para poder fazer com que o torcedor apoiasse que eles entregassem o Vasco às cegas. Eles entregaram o Vasco às cegas. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.